Senhores acadêmicos que nos honram com sua presença, minhas senhoras e meus senhores, a Academia Brasileira de Letras tem a grande honra de apresentar hoje, no ciclo Vozes Contemporâneas, a ficção, o escritor, que vai ser o nosso conferencista, Cristóvão Tesa. Nosso título aqui é História de Escritor, mas eu creio que o Tesa tem um outro título para você. Não é isso? Só isso? História de Escritor? No fim, eu achei uma boa ideia. História de Escritor é o título mesmo. Então, tá bom. Então, Cristóvão Tesa é um homem que hoje está nos palcos do Rio de Janeiro com sua peça sobre o livro O Filho Eterno e tem uma grande repercussão em todo o Brasil. Por isso, a Academia se sente muito honrada com a sua presença. Ele, embora more em Curitiba desde 1961, nasceu em Lages, em Santa Catarina, em 1952. Em Curitiba, ele se tornou pano de fundo, essa cidade se tornou pano de fundo de alguns dos seus livros. Ele foi professor da área de Linguística da Universidade Federal do Paraná durante 20 anos, de onde se demitiu para se dedicar inteiramente à literatura. Isto é o que faz realmente o grande escritor, o escritor que se dedica integralmente à literatura. Ele é doutor em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, com a tese Entre a Prosa e a Poesia, Bakhtin e o Formalismo Russo, Bakhtin e o Formalismo Russo, publicado em 2002 pela editora Rocco. Tem uma vasta bibliografia. Ele escreveu mais de 20 obras, entre eles os romances Trapo, Uma Noite em Curitiba, Giuliano Pavolini, Aventuras Provisórias, A Suavidade do Vento, O Fantasma da Infância, Uma Noite em Curitiba, Breve Espaço, O Fotógrafo, O Filho Eterno, que hoje é um clássico da literatura brasileira, e Um Erro Emocional, além do livro de contos Beatriz, de 2011, e a sua autobiografia literária, O Espírito da Prosa, de 2012. E agora acaba de lançar o romance O Professor. Esse é um retrato perfeito de um escritor. Sua obra mais conhecida, o romance O Filho Eterno, publicado em 2007, recebeu no Brasil os prêmios Jabuti, Portugal Telecom, Zafari Bourbon, do Rio Grande do Sul, da revista Bravo, Associação Paulista de Críticas de Arte de São Paulo, na área de literatura, e a edição francesa recebeu o prêmio Charles Bisset, do Instituto de Psiquiatria da França. A edição em inglês foi finalista do prêmio Impact Dublin de obras em língua inglesa do ano de 2011. Breve Espaço recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro de melhor romance de 1998. O Fotógrafo, de 2004, recebeu o prêmio de melhor romance do ano pela Academia Brasileira de Letras e o prêmio Bravo de melhor livro de ficção. O Filho Eterno, que hoje está nos palcos do Rio de Janeiro, foi publicado na França, na Itália, no México, na Inglaterra, na Holanda, na Austrália, na Eslovênia, nos Estados Unidos, Portugal, China e Espanha, em catalão. Uma Noite em Curitiba foi publicado na Eslovênia. Um Erro Emocional, na Holanda. E Breve Espaço está sendo lançado nos Estados Unidos este ano. Com a palavra, Cristóvão Tesa. Boa tarde a todos. Obrigado ao Cícero Sandrini. Obrigado pelo convite. Eu, normalmente, quando me convido, tenho participado da minha vida de escritor, eu sempre falo de improviso, batendo papo em mesas. Mas agora, ultimamente, eu tenho sido convidado para conferências e eu sei que aí dá
uma certa exigência que eu comecei a fazer para mim mesmo com relação ao texto, então eu peço licença para ler o meu texto. Vou tentar... Eu sei que é sempre um terror, né? Quando a gente pega aquele calhamaço na mão assim para ler. E eu vou ler o texto sobre o tema proposto, né? Gostaria, antes de mais nada, de agradecer esse convite que me honra para falar na Academia Brasileira de Letras. E o tema proposto é a minha própria obra, um assunto que, por este sentimento ambíguo que costumo reservar a mim mesmo, parece muito difícil. Sempre entendi que, ao contrário da lenda, escritores são pessoas que não sabem o que fazem, e nem mesmo por que o fazem. Apenas começam a escrever, a escrita avança sobre eles, e de um momento em diante eles já estão enredados para sempre. As exceções, alguém que abandona a viagem depois de boa parte realizada e desiste de escrever, são raríssimas e mereceriam um estudo à parte. Escrever é assim uma espécie de armadilha silenciosa que acaba por nos conduzir a uma espécie letrada de síndrome de Estocolmo. Acabamos apaixonados pelo sequestrador de que somos vítimas. Mas de alguns anos para cá, justamente quando, depois de um relativo limbo de 2 ou 3 décadas, discretamente exilado em Curitiba, e vivendo uma vida pacata de mestre-escola na Universidade Federal do Paraná, ainda numa era pré-digital, hoje já quase tão antiga quanto a era pré-histórica, começou a me bater o desejo de me entender um pouco melhor. Até porque, de meados dos anos 1990, passei de fato a ter uma vida pública de escritor. Comecei a ser convidado para falar, aparecer, dar entrevistas, viajar para outras cidades e para o exterior, participar aqui e ali de eventos e até mesmo ganhar alguns prêmios depois de 20 anos de livros e algumas derrotas humilhantes. Enfim, tudo que estimulava a minha vaidade secreta reprimida por muito tempo. Pois bem, quem fala inventa. E pouco a pouco, de tanto me esforçar para responder corretamente aos entrevistadores e achar explicações para os meus livros, minhas motivações, minha biografia, minhas preferências, acabei, primeiro inadvertidamente, depois, sob um certo espírito romanesco, por criar meu próprio passado. Naturalmente, toda invenção tem um fundo de verdade, e lidar com a memória pessoal, os fatos da própria vida e suas motivações é um trabalho arqueológico que, como na melhor ciência, precisa de hipóteses. Precisa de uma secreta teoria que dê sentido aos cacos de fatos e lembranças que temos diante de nós. Para entender minhas motivações, fui buscar o primeiro dado, esse sim, fruto absoluto do acaso. Ter nascido em 1952, no sul do Brasil, numa cidade pequena, mas promissora para os padrões daquele tempo, Lages, na Serra Catarinense. Sou filho de pais professores, com um eco inteiro italiano de um lado e uma mistura brasileira de outro, caçula de uma família de 4 irmãos. Em casa havia um fogão a lenha que, criança, vi se transformar num fogão a gás. E assisti à chegada da primeira geladeira, Frigidaire, com um belo pinguim de adorno, e até mesmo testemunhei embasbacado desembarcar em casa um toca-discos, num móvel elegante com pés de palito, então chamado de eletrola, e mais 4 discos de vinil de amostra que eu ouvi milhares de vezes. Lembro especialmente de 2, uma seleção de Pérez Prado e uma coletânea de Altemar Dutra. Esse pequeno ponto de partida existencial, revelador de um momento de transformação de boa parte da vida brasileira que minha família acompanhava, já permite alguns caminhos, mas impede outros. Mais ou menos como a primeira página escrita, que, sendo inteiramente livre na primeira linha sobre a página em branco, vê-se enredada num destino de que não poderá mais escapar poucas sentenças adiante. A primeira hipótese para me entender é, digamos, histórico-social. Filho de pais que penaram para sobreviver na dureza dos anos 30 e 40, a mãe normalista, e meu pai, no meio de 12 irmãos, saiu da roça já adolescente, aprendeu a ler tardiamente no exército, até enfim conseguir concluir seu curso de advocacia, que passou a exercer em Lages ao lado do magistério. Eu já representava a nova geração de um país que pouco a pouco se industrializava e rapidamente se urbanizava, e que começava a expandir também rapidamente sua classe média, num processo que continua vivo e intenso até hoje. Um país que, ano a ano, sem interrupções, foi passando da vida rural para a vida urbana, o que é também uma viagem sem volta, ainda que o resíduo atávico do mato, uma secreta nostalgia, nunca nos abandone. Nesse quadro, fui uma criança bem tratada, claro que nos modos um tanto rudes e politicamente incorretos dos anos 1950,
levando cascudos, chamando pai e mãe de senhor e senhora, praticando a obediência reprimida do sistema patriarcal e frequentando missa aos domingos. E, ao mesmo tempo, absorvia valores da nova civilização urbana que a geladeira e a eletrola anunciavam, de modo que eu já marcava o surgimento de uma outra, entre aspas, geração de brasileiros. Esta palavra que às vezes usamos sem muita nitidez. Mas nesse caso dos anos 1950, gestava-se de fato um novo quadro mental que acabaria por pôr em choque justamente os seus parteiros. Em xeque, justamente seus parteiros. A diferença aqui é que o que significava muito para nossos pais, a relativa prosperidade, o relativo enriquecimento daquela ainda tímida classe média emergente, bastante otimista, vivendo um período tranquilo de pós-guerra, passaria logo a representar muito pouco para os jovens exigentes ou mal agradecidos, de acordo com o ponto de vista, que surgiam nos turbulentos anos 1960. Assim, dos meus 14 aos 18 anos, quando todos fazemos escolhas mais ou menos intuitivas, problemáticas e angustiadas, para decidir, enfim, o que somos e o que devemos ser, coincidiram exatamente com os anos em que o mundo começaria uma guinada radical, cujos reflexos sentimos profundamente até hoje. E, no Brasil, a instauração da ditadura militar marcaria também profundamente a história brasileira contemporânea, num processo que respinga até hoje. O espírito do tempo era de revolta total e generalizada, queria dos cabelos compridos a recusa da igreja, do direito ao sexo livre a derrubada do governo, do culto da liberdade do indivíduo a implosão da família nuclear. Por algumas razões um tanto aleatórias, eu acabei por me tornar mais um ativista desse espírito do tempo do que propriamente seu espectador simpático, o que seria mais ou menos a norma, como acontece sempre nos processos de mudança cultural. Pois bem, a ideia de literatura, de ser escritor, desde o início absorveu essa atmosfera transformadora. No fundo, jazia o conceito de que fazer arte, ser escritor, significava assumir um comportamento existencial mais do que simplesmente produzir textos. Vida e arte eram entendidos como processos inseparáveis daqueles tempos. Havia um culto deliberado do desajuste pessoal, social e mesmo político como um valor ético a ser seguido. Ou seja, foi um momento de raiz romântica que encontrou naquelas circunstâncias históricas a oportunidade de emergir e respirar. Nesse caldo do tempo, prosseguindo na hipótese histórico-social como determinante da nossa vida, misturavam-se universos distintos em que o desejo de universalidade, de fazer parte de uma nova comunidade mundial, chocava-se com a realidade tacanha de um mundo arcaico que afinal continua arrastando o Brasil. O rangido do carro de boi misturava-se às baladas dos Beatles. E no espectro político havia curiosos sinais invertidos. Enquanto no então chamado Segundo Mundo sonhava-se com uma calça jeans e com a liberdade americana, o terceiro sonhava, na hipótese boa e jamais cumprida, com algum centralismo científico que instaurasse o estado perfeito sobre a Terra. E aconteciam paradoxos engraçados, como uma passeata de violeiros contra a guitarra elétrica. A ser correta essa perspectiva, o escritor é fruto histórico do seu tempo e a ele responde, mas deve responder diretamente numa mecânica irresistível, queiramos ou não. Uma explicação, aliás, que estava em voga naqueles tempos. Muitos faziam de si mesmos exemplos de sua própria tese, forçando os fatos a concordar com as ideias e, nos casos mais trágicos, imolando-se ao projeto existencial e recusando-se a mudá-lo. Visto daqui parece loucura, mas algum resíduo desta visão de mundo permaneceu no meu espírito de escritor, que se misturava com outros ideários, mais vagos e poéticos, talvez, e todos mais ou menos incompatíveis entre si. Mas se fosse para fazer uma síntese, como adolescente candidato a escritor, vivi sob o empuxo dessas duas forças. A claramente política, que eu absorvia por influência dos irmãos e suas turmas de estudantes, pelas notícias de jornais, pelas leituras panfletárias, pelas greves, pela agitação no ar, pelo imperativo social, pela pauta daqueles anos 60 que até hoje misteriosamente ainda não exorcizamos, e quase ao mesmo tempo fazendo algumas escolhas intuitivas, a força estética, que era também difusamente filosófica, na esfera do imperativo individual, o culto do lobo solitário, por assim dizer, com as obras de Hermann Hesse debaixo do braço, também marca do tempo. Claro que vendo no conforto da distância, essas forças determinantes explicam tudo, mas não explicam nada. São de fato apenas um pano de fundo, mas que deixou marcas. Relendo alguns livros que escrevi nos anos 80 e 90, sinto que esse choque temático repercutiu no escritor. E uma noite em Curitiba, por exemplo, o professor Renon e seu filho se batem exatamente nesses valores do tempo.
Ou em Ensaio da Paixão, um livro que mergulha inteiramente nesse clima, até pela opção do realismo fantástico que então fazia a cabeça da consciência literária latino-americana. Ou na narrativa de O Fantasma da Infância, em que um anônimo lobo solitário compõe a ficção de seu duplo social. Bem, mas há um outro modo talvez muito mais atraente de refazer o passado do escritor, além de lhe desenhar uma moldura social. Na verdade, pode até incluí-la, mas deixando-a em segundo plano. É a perspectiva psicanalítica, talvez a mais literária de todas. Não por acaso, Freud foi indicado a Prêmio Nobel de Literatura, mas não ao de Medicina. É uma perspectiva que nos arranca do conforto de alguém apenas vendo uma paisagem explicativa e nos coloca de fato dentro dela. Em 1959, dos 6 aos 7 anos de idade, eu era uma criança tranquila e feliz, tanto quanto crianças podem ser tranquilas e felizes, esses dois sonhos adultos, e levava uma vida estável numa cidade pacata, com a família prosperando. Eu li histórias do Pato Donald, aquele ser profundamente desajustado, aliás, como todos os heróis das histórias dos quadrinhos de Walt Disney. Nenhum deles tem pai nem mãe, apenas tios. Mas, na verdade, eu seria, por comparação e antecipação, muito mais um habitante do mundo pacífico integrado de Cebolinha, que só surgiria anos depois. E então meu pai morreu, de um acidente estúpido, como costumam ser os acidentes. Sinal dos tempos e da era JK, a lambreta reluzente que ele comprou para ir à escola motorizado todos os dias acabou por matá-lo. A minha vida mudou instantaneamente e 2 anos depois minha mãe tomou a iniciativa de levar a família para Curitiba, que se tornaria a minha cidade até hoje. O choque do luto da perda do pai somou-se uma queda do padrão de vida e mais a insegurança de uma cidade grande para os padrões da criança, mais a solidão urbana de um apartamento, um espaço limitado que eu desconhecia. Além das dificuldades da sobrevivência, a atmosfera curitibana, que então me parecia sombria, pouco amigável, era em tudo o contrário do que eu até então conhecera. Foram 2 ou 3 anos verdadeiramente traumáticos para mim. O que me leva à primeira conclusão sobre a verdadeira origem do escritor, a infelicidade. A infelicidade produz literatura. Pessoas felizes, eu gosto de brincar com essa imagem, não escrevem. Os felizes vão à praia, namoram sem conflito, assistem televisão, viajam com alegria, sofrem aqui e ali com parcimônia e compreensão, curtem as delícias da família, respeitam a realidade e os fatos. Por que diabos iriam se trancar num quarto escuro para escrever? Por que ficariam horas e horas debruçados na insegurança absurda de um texto que ninguém pediu que escrevessem e que os outros só vão chegar a ler num acaso improvável que levará anos para se concretizar, isso se alguma vez de fato se concretizar? Já os infelizes justificam essa tarefa sem sentido com engenhosos argumentos metafísicos, do tipo, há uma fissura na minha vida, ou o mundo é injusto, preciso corrigi-lo, ou a vida não tem sentido, só a literatura pode retificá-la, ou qualquer filosofada do gênero, cada uma delas, reconheço, com alguma pitada de razão, mas que quando ditas em voz alta soam mais como um álibi mal enjambrado, uma desculpa esfarrapada. Talvez a mistura de vaidade com infelicidade e algum sopro sutil de ressentimento seja uma química mais determinante que o resto. Nunca se sabe, cada caso é um caso, mas como todo bom narrador deve ter um toque de crueldade, algo do autor nem sempre recomendável certamente escapa nesse processo. Voltando ao fio biográfico, comigo a morte do pai significou uma espécie de expulsão do paraíso, que foi se assimilando na adolescência pelo clima geral de revolta e ânsia de transformação que se via em toda parte. Bem, nasci um escritor antes mesmo de escrever. Bastou-me cair à mão um exemplar de Monteiro Lobato, A Chave do Tamanho, para eu achar que ali estava o meu futuro, contar histórias. A solidão curitibana encontrou o mundo dos livros, que na infância lagiana ainda não era o meu. Um mundo que em poucos anos se transformou numa espécie de vereda de salvação da minha vida, num pacote que incluía, entre outras coisas, o desejo de fugir da família, do Estado, do sistema de sobrevivência, de qualquer governo e me tornar, enfim, o orgulhoso imperador de mim mesmo, o sonho de todo adolescente. Empurrei esse projeto adiante enquanto pude, até que, como diria John Lennon, o sonho acabou. O pacote de formação desse escritor está aqui quase completo. O conturbado ambiente social, familiar e político de um momento histórico muito especial da história do país e do mundo, os anos 1960, somando-se com o sentimento ainda mal formulado de infelicidade pessoal, de raiz psicanalítica, de filho sem pai. Mas falta um elemento essencial, um tanto difícil de definir,
que é a constituição da linguagem própria, a dura construção do narrador. Aquilo que se chama vagamente de domínio técnico da linguagem, sem o qual não há boa intenção, visão de mundo ou ótima biografia capaz de compensar, sem o qual, enfim, não há escritor. Para entender a conquista dessa linguagem pessoal, há sempre o perigo de se cair num cipoal de sofismas, como a falsa dualidade entre o dom e a técnica. Alguns nasceriam já com o DNA da literatura, os talentos inatos, absurdos, Mozarts da poesia e do romance, assombrando o mundo aos 10 ou 20 anos de olhos fechados, apenas avançando sem força. Outros seriam operários suados que passam a vida a lapidar as frases no terrível esforço de serrotes e lâminas de fio gasto, raspando o toco magro e duro das ideias. Nessa dualidade romântica descansa o conceito da literatura como atividade ornamental e, de certa forma, o velho culto oculto do desprezo ao trabalho, sustentando a lenda do talento por geração espontânea. Nesse aspecto, vejo a mim mesmo muito mais como operário tirando leite de pedra do meu desejo de ser escritor, um escritor que custou muito a ficar em pé. Ainda que contasse, como milhões de cidadãos, com algum talento verbal, talvez o único pressuposto ou pressuposto genérico, difuso, difícil de definir de quem queira escrever. Nem é preciso dizer que esse fugaz talento verbal não é garantia estética de nada. Como o escritor nasce do leitor, lembro de algumas das minhas fontes primeiras, no apartamento traumático de Curitiba, e 3 autores foram marcantes nesse primeiro instante: Monteiro Lobato, Júlio Verne e Conan Doyle. Se fosse para tirar alguma lógica desta paixão inicial de leitor, talvez estivesse exatamente na lógica. Trata-se de 3 autores de raiz iluminista, lógicos e racionalizantes, que viam o mundo com otimismo, amavam o progresso, a ciência e a razão, e ao modo implacável de Sherlock Holmes, apenas com a fria inteligência desmascarava o sobrenatural, a escuridão, o obscurantismo e as superstições. Pois bem, esta volúpia racionalizante entranhou-se na minha cabeça desde então. Não sei se foi isso mesmo que aconteceu comigo, mas faz sentido, que para um escritor é suficiente. Considero-me hoje, desde a adolescência de fato, um homem desprovido de sentimento religioso. O que agora eu contemplo com uma estranha falta, um pequeno vazio de sentido e que por caminhos misteriosos é outra boa razão para escrever. Digamos que este, afinal, era o espírito do tempo, a alma daqueles prósperos 1950, em que a cultura americana assombrava o mundo, como a Frigidaire branca chegando em casa para fazer gelo assombrou minha infância. Pareceria aquele pequeno leitor, se pensasse nisso, que não há alternativa senão um mundo nítido da razão e das luzes. Era uma breve ilusão, o sopro de otimismo que costuma acontecer em alguns surtos de prosperidade, como se a história, depois de embalada em trilhos supostamente certos, não sofresse mais retornos. Mas abro um parêntese. Houve também outro grupo de leituras de infância que de alguma forma marcaram minha relação com a linguagem, agora especificamente brasileira e com a imagem da literatura. Herança do meu pai, com anotações a lápis provavelmente de seus estudos escolares, havia em casa uma coleção de livrinhos de capa dura, de antiga edição lusitana, com vida, obra e uma breve seleção de poemas de poetas românticos brasileiros. Assim, por conta própria, conheci a vida e decorei poemas de Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Castro Alves, Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo. Havia um outro livro, e esse tive a sorte de conservar até hoje, que fazia parte do pacote de iniciação literária, digamos assim, um tratado de versificação de Olavo Bilac. Foi uma leitura intensa durante um bom tempo. E diretamente daqueles poemas e daquele manual didático surgiram as minhas primeiras e brutas imitações de versos e rimas, tarefa penosa que abandonei em favor da prosa anos depois, para a felicidade de todos. Mas eu acho que a leitura desses poetas e daquelas biografias sombrias, quase todos mortos praticamente crianças, deixou marcas e sentimentos pessoais e literários duradouros na sensibilidade daquele leitor iniciante e revoltado. E, de certa forma, uma imagem forte de um pequeno mosaico do imaginário da cultura brasileira, que incluía índios heróicos, negros massacrados pela escravidão e poetas pálidos à beira da morte, vítimas de uma invencível melancolia. Bem, as crianças crescem. Os anos 1960 foram, no Ocidente, com reflexos no mundo inteiro, um surto de irracionalismo criador que acabou por afetar todas as esferas. 2 dos mantras do tempo, é proibido proibir e todo poder à imaginação, tinham um apelo irresistível. O pequeno iluminista do quarto escuro foi se fazendo um adolescente revoltado e um jovem atrás da metafísica que lhe faltava.
A comunidade de teatro de que comecei a participar a partir dos 16 anos era esse espaço saborosamente irracionalista que prometia um novo paraíso. O teatro parecia a síntese dos valores do tempo. A montagem de uma peça, realizada por um grupo que vivia comunitariamente em torno de um guru, um modus vivendi que foi uma espécie de ícone de prestígio do tempo, sintetizava de uma vez só o ideário desejado. A vida estava integralmente ali, a arte também. Lia-se e escrevia-se para a representação instantânea, e este pacote incluía necessariamente uma participação existencial, política, literária, ética nos fatos da vida, do país e do mundo. Cada participante era como que uma obra ambulante, o que praticamente dispensava-o de produzir alguma coisa. Bem, esta síndrome existe desde sempre, mas naquele tempo parecia uma atitude obrigatória. Mas, repetindo o decreto de John Lennon, o sonho enfim acabou. E, no meu caso, a chamada vida real voltou à tona com suas exigências terrenas. Depois de tentar todos os modos alternativos de sobrevivência, relojoeiro, ator de teatro, candidato a piloto da Marinha, lavador de pratos na Europa, acabei me entregando à imolação acadêmica, entrando enfim no curso de letras aos 25 anos e tornando-me professor de universidade 10 anos depois, onde eu ficaria outros 20, até, digamos, recuperar o fio da meada biográfico, largar o emprego e me soltar aqui fora como escritor nesta vida selvagem. É engraçado como conseguimos criar uma visão de conjunto aos fatos disparatados do nosso passado, como se houvesse um desígnio secreto nos conduzindo, um narrador oculto que escreve um livro às nossas custas. Ele sabe mais que os seus personagens, tem o controle do passado, comanda o presente e determina o futuro. Tudo vê, enquanto seus personagens trôpegos abrem portas sem saber o que está do outro lado. Mas seria muito difícil viver sem esse poder de organização do passado. Do mesmo modo, criei também uma biografia literária, classificando meus livros em grupos demasiadamente coerentes. Os de aprendizado, que jamais publicaria, os de formação, que sobrevivem com ressalvas, os de razoável domínio técnico, que me definiram como escritor, e, a falta de uma outra palavra, quem sabe salvadora, os de maturidade, quando a linguagem parece escrever sozinha, pelo faro, enquanto o mais importante é justamente o olhar adulto e agudo sobre o passado. Mas nesta autonarrativa houve uma pedra no meio do caminho, lembrando a imagem simples e maravilhosa do poeta que talvez mais profundamente marcou minha vida de leitor e mesmo de prosador, porque até hoje, escrevendo, eu às vezes sinto súbito o eco de sua sintaxe, Carlos Drummond de Andrade. Em 1980, o nascimento do meu filho Felipe, com síndrome de Down, foi daqueles choques de que à primeira vista não os recuperamos. Há uma tentação sentimental de atribuir alguma simetria psicanalítica aos acontecimentos da vida, buscando-lhe mais uma vez um sentido secreto capaz de nos redimir. O filho sem pai era agora o pai sem filho, enredado em nova trapaça biográfica. Mas isso é literatura. Na vida real, o problema gigantesco que parecia metafisicamente intransponível dissolveu-se rapidamente em transformações enriquecedoras, cujo único rastro marcante vem sendo um afeto denso, um afeto mútuo, denso e duradouro, com uma intensidade que a normalidade é incapaz de atingir. Nos anos de boa estabilidade profissional que se seguiram, a freada de arrumação da minha vida, que a rotina de professor me obrigou a seguir, sob a curiosa ética puritana do trabalho, que é a marca subterrânea, silenciosa da atmosfera curitibana, mergulhado no trabalho acadêmico de sala de aula e de leituras, aventurando-me numa área teórica que mais tarde me daria o doutorado e sempre me esforçando para separar com cuidado o espírito da ciência da alma da ficção, consegui enfim transformar meu desejo de ser escritor em literatura com alguma consistência. Em 1988 publiquei Trapo, que me lançou nacionalmente e desde então não parei de publicar. Vendo daqui e retocando meu passado para lhe dar sentido, eu diria que o isolamento mais ou menos radical de uma Curitiba fora do eixo, naqueles tempos pré-internet, me fez bem. Não sei como eu reagiria ao estado de, digamos, exposição permanente, que hoje parece a norma, mas isso de novo é um retoque do passado. Não há outro tempo sobre esse tempo, além da especulação da memória. Bem, durante muitos anos ignorei completamente como escritor a antiga pedra do meu caminho. Quem lê Trapo, Juliano Pavolini, Suavidade do Vento, Breve Espaço ou Fotógrafo, já de 2004, não diria que o autor daqueles romances teve um filho especial ou viveu algum trauma do gênero. O tema não existia para mim. Nem me passava pela cabeça a ideia. Eu sempre achei, e penso que com razão,
que problemas pessoais não fazem literatura. A literatura não pode ser o terreno da confissão direta, o que coincidia também com certo ideário literário bastante forte nos meus primeiros anos acadêmicos, que desembarcava aqui pela via francesa, repercutindo um olhar formalista sobre o objeto estético que via de longe, desde as revoluções teóricas e culturais da virada do século XX. Uma obra de arte é um objeto com leis internas e que jamais deve ser perturbado por problemas pessoais de seu autor. Mas seria cômodo demais atribuir apenas à teoria o meu silêncio. Havia uma barreira diante de mim muito difícil de ultrapassar. Mas, àquela altura, esse medo já era apenas uma sombra antiga e cicatrizada, e decidi escrever sobre o nascimento do meu filho. A ideia começou como um projeto de ensaio. Por essa razão, foi o primeiro romance que escrevi diretamente no computador. Eu que escrevi todos os meus romances anteriores à mão, como um escrivão do século XIX. Meus ensaios e textos acadêmicos nasciam diretamente da máquina de escrever ou do computador. Mas logo percebi que o único modo de enfrentar o tema era livrar-me do espírito da afirmação ensaística e mergulhar no olhar romanesco, que é a única boa linguagem de que de fato disponho. Eu tinha de me afastar de mim mesmo, criar um personagem e sem medo soltar a corda. Assim nasceu O Filho Eterno, o romance que curiosamente me devolveu à rua. Graças ao seu inesperado sucesso na roleta literária de quem escreve, recebi o último empurrão para sair da universidade e retomar a meada dos sonhos dos meus anos 70. Eis, enfim, uma história de escritor com um final feliz. Na boa literatura, finais felizes costumam ser mortais, inacessíveis e, paradoxalmente, desmancha-prazeres. Quando lemos, queremos desgraça, desdobramentos pesados, encruzilhadas morais, rompimento da aparência, a dura poesia de tudo que não tem solução. Queremos partilhar o que é irredimivelmente incompleto para confirmar que não estamos sozinhos. Mas fora da arte, na própria vida, lutamos por nos escrever o romance impossível que seja ao mesmo tempo boa literatura, eticamente sustentável e que por algum milagre nos redima para sempre. É difícil, mas a verdade é que somos muito mais ardilosos na vida real do que como escritores. E, nem preciso repetir essa verdade límpida na casa de Machado de Assis, narrador confiável não existe. Mas vamos conceder, mantendo na vida sempre um sopro literário, que se a infelicidade produz literatura, será também certo dizer que a literatura produz felicidade. Muito obrigado, Academia Brasileira de Letras, por proporcionar esse encontro em que tenho o privilégio de partilhar com vocês minha história de escritor. Foi curto? Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristóvão Teza. Agora, adotando o estilo de Antônio Carlos Sequim, vou anunciar primeiro as atividades para essa semana. Na próxima terça-feira, teremos aqui o conferencista e romancista Milton Atum, que vai falar sobre passagens para a ficção. Os nossos próximos eventos serão quarta-feira, amanhã, às 12h30, um show Meio Século sem Ari Barroso. São músicas dirigidas por Ricardo Cravalbim, com Marcos Sacramento e Clara Sandrone. E no dia 11 de abril, nós teremos aqui no cinema, na ABL, na série homenagem a Eduardo Coutinho, a Falecida, com o roteiro de Coutinho e baseado na peça de Nelson Rodrigues. Cristóvão Teza nos deu aqui uma lição, não só lição de literatura, mas também da aventura humana da qual ele participa e extravasa isso nos seus livros, na sua literatura. Acompanhamos então a vida de Cristóvão Teza desde a sua infância, juventude e a história de sua família, que de alguma forma faz um contraponto com a história do mundo, a história do Brasil especialmente, e as suas reflexões sobre o que é literatura, o que é escrever, o que é o ato de escrever. Quem escreve procura na infelicidade os motivos da sua literatura, ou a felicidade não faz literatura. São indagações que ele nos traz e nos deixam uma reflexão muito profunda sobre
esta função da literatura no mundo. Por que que uma pessoa abandona a sua carreira de professor e de sucesso para se dedicar apenas e apenasmente à literatura, à arte de escrever, à arte de criar mundos, como a nossa Nélida Pinhon, que está aqui na semana anterior. Desculpe, Nélida, não estar aqui na sua mesa com você, mas ela descreveu também como ela cria os seus mundos e como vamos ver Milton Atum falando também dessa arte que não é parecida com a pintura, não é? Não é parecida com a pintura. É uma arte diferente, é uma arte exclusiva, é uma arte, diria até que para pessoas que têm a felicidade da infelicidade de escrever para a literatura. Isso é o Cristóvão Teza nos mostra nesse itinerário de um homem dedicado às letras, de um homem que tem uma bibliografia para a sua idade intensa e com livros em que também trazem a marca da tragédia, como no Filho Eterno, como em outros livros. E eu, então, procuro sempre saber aqui o que faz um escritor. O que faz um escritor? No livro em que ele escreve Breve Espaço, ele tem um momento em que um personagem, que é um personagem meio vilão, meio picareta, ensina a um pintor, e é um livro que mostra a vasta cultura de Cristóvão Teza. Ele sabe de tudo sobre pintura, sobre escultura, sobre arte, literatura, cultura, e o livro dele todo extravasa isso. Bom, então, esse sujeito, ele dá um conselho a um pintor. Todo mundo já sabe disso, mas é sempre bom repetir. Um artista não tem escrúpulos. Caráter deve ter sempre. Caráter é aquilo que transparece no que ele faz, seja música, teatro, pintura, literatura, dança ou mesmo ciência, que, afinal, é a mais sofisticada das artes, porque mais que todas as outras tem a aparência viva da verdade, a aparência. Ele deu uma risadinha. Caráter, sim. Escrúpulos, não. Escrúpulos, jamais. Venda a mãe se for preciso. Traia o amigo quando necessário. Não, no limite, mate. Não deixe absolutamente nada nem ninguém tocar na sua obra. Podem até pisar em você, que não interessa, mas não nela. Ela é a sua vida. E aí me lembra um companheiro de lides literárias, um escritor que não encontrava tempo para escrever porque a família vivia chateando, ele não tinha tempo para escrever. Então resolveu se trancar num quarto. Agora ninguém entra aqui, eu vou só escrever. Só que batiam na porta. Olha, a empregada não veio hoje, olha, não sei o quê, o quarteiro chegou, tem que assinar, olha, aconteceu isso, batiam na porta. Até que um dia ele resolveu gravar aquele som dos filmes da Metro-Goldwyn-Mayer, quando começa aquele léu que... Gravou e botou no quarto dele. Aí, quando batiam, ele botava o som. Ninguém mais bateu, ele pôde escrever tranquilo. Mas essa realmente... em outro momento do livro, que eu achei muito interessante também, ele diz... uma das personagens, que é uma jovem, que fala para o pintor: é por isso que a literatura é a mais bonita, mais intensa, mais exigente das artes. Na literatura, o lixo é imediatamente reconhecível. Não há como confundir Sidney Sheldon com Shakespeare. Nós sabemos isso, né? Aqui no Brasil há muitos exemplos. Já uma sopa Campbell, e com um catálogo competente e olhado de um certo jeito, parece Botticelli. São 1000 exemplos. Um falso Vermeer correu o mundo até que o próprio falsário, Van Meegeren, se denunciou para se defender da acusação de nazismo. Você sabia dessa história? É maravilhosa. Uma estátua forjada de Modigliani
que é o fulcro dessa história, aliás, horrível, enganou os melhores críticos da história. Agora, experimente falsificar Cervantes. Agora digo eu, experimente falsificar César Cristóvão Teza. Né? Muito bem. Parabéns. Obrigado.